Olá, nós estamos aqui com Cláudio André, que é professor de Ciência Política da Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Rodolfo. Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da República neste domingo, dia 1º, para o terceiro mandato, 12 anos depois de deixar o cargo. Levando em consideração o governo que seguiu até 2022, o que é que a gente pode esperar nos primeiros 100 dias de governo Lula? É uma tarefa gigantesca reorganizar o país do ponto de vista burocrático. Eu penso que essa será a primeira tarefa do governo, né? Ter uma reorganização das suas atribuições burocráticas, órgãos, né? Superintendências, ministérios, tanto sim que nós aumentamos o número de ministérios, que é uma forma, né, que se tem de organizar a burocracia a partir de pastas que terão tarefas e atribuições específicas, mas penso que nos primeiros 100 dias também o governo precisará, ao mesmo tempo, né, acenar para a sociedade um conjunto de ações que se assemelhem a pequenas reformas, tá? E acho que a pauta central, com certeza, tende a ser o combate às desigualdades. Essa é uma situação alarmante que a gente passa no país, que decorre de uma crise econômica e de uma política de governo desastrosa, feita pelo governo anterior. Essa nova gestão promete ser marcada por uma expansão da participação do Estado na economia, pela ampliação de programas da assistência social, ênfase em políticas ambientais e nas demandas de minorias e classes, além do retorno de regras mais rígidas para a aquisição de armas de fogo. Na sua opinião, qual seria a melhor forma dessas medidas acontecerem? A gente vai viver uma reoxigenação da relação entre Estado e sociedade civil, pautada pela legitimidade da participação política, ou seja, da legitimidade da sociedade estar organizada e colocando as suas demandas frente ao Estado, e obviamente, que, né, direcionado ao atual governo. Então, é muito importante que essas medidas elas sejam debatidas com a sociedade, que haja um diálogo político e republicano em torno, né, do que se deve ter em relação ao ideal do ponto de vista dessas políticas públicas. O que eu consigo perceber, e isso está muito presente no discurso, né, do presidente Lula, também presente no discurso dos ministros, né, que assumiram as respectivas pastas, é que há um sentimento, né, de que o país deve marchar para outras prioridades. E, principalmente, né, como você já colocou, né, você tem a pauta ambiental, a gente tem, ao mesmo tempo, um combate à violência se traduzindo na diminuição da circulação de armas de fogo. Aliás, esse é um grande desafio para o governo Lula, decorrente da polarização. Então, o governo precisa aumentar sua capacidade de diálogo para que ele aumente, né, a sua popularidade, para que ele consiga, inclusive, trazer segmentos da sociedade, inclusive, que votaram no presidente anterior. Então, é muito importante que haja diálogo e o retorno da participação, o retorno, né, da construção de políticas públicas que passam pela etapa de ouvir a sociedade. Isso é muito importante e fortalece a democracia. Lula defende para seu terceiro mandato uma política econômica desenvolvimentista e uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos para que os pobres paguem menos e os ricos paguem mais. De que maneira isso pode acontecer? Vai ser inexorável que haja, de fato, um diálogo, né, do governo atual com o Congresso para que haja uma reforma que consiga, inclusive, corrigir, né, o imposto de renda, a tabela do imposto de renda para a pessoa física, né? Tem um debate também das grandes fortunas e eu entendo que são debates muito importantes porque o sistema tributário brasileiro coloca uma grande carga sobre o consumo, logo pune aqueles que ganham menos, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na pessoa que vai comprar uma garrafa de água mineral, se for uma grande empresa ou se for uma pessoa física assalariada, a carga tributária é praticamente a mesma. Então, é muito importante que nós tenhamos, de fato, esse debate, porque ele também envolve interesses do empresariado, né? Envolve também o interesse, né, da classe trabalhadora. Então, com certeza, deve ser um debate
que vai surgir como um dos pacotes, uma das medidas, né, do governo atual, sob a liderança, né, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O combate à fome e à pobreza sempre foram uma das principais pautas defendidas por Lula. Como é que a gente pode esperar que o governo trabalhe em cima dessas questões? Essa é uma pauta que liga o terceiro governo Lula ao primeiro, né? Tem aí um elo histórico importante, porque a pauta em 2002, na eleição de 2002, girava exatamente numa prioridade de dar renda mínima, né? De garantir um mínimo de condições, né? De igualdade, de existência, de dignidade para a maioria, né? Do povo brasileiro. E, infelizmente, esse desafio, como política pública, né, se coloca de novo na história, agora, 20 anos depois, e eu vejo que a primeira medida que o governo enxerga para o combate à fome é, de fato, a manutenção, né, do Bolsa Família no valor de R$ 600 e no acréscimo, né, de R$ 150 reais para cada criança que houver na família. E entendo que essa é a principal medida imediata, portanto, para conseguir fazer com que a gente dê segurança alimentar à maioria das famílias brasileiras. E entendo também que, paralelo a essa medida, o governo entende que deve pensar em oportunidades econômicas, né, de trabalho e renda que consiga chegar para essa população. E isso, obviamente, passa, né, pela condição de ter mais dinheiro, né, disponível, né, na mão da população para consumir. Então, eu penso que essa é a principal medida, né? O combate à fome e à pobreza esse ano, né, virá, sobretudo, né, do Bolsa Família, remodelado, reconstruído, né, que deixe o Auxílio Brasil de Bolsonaro para trás e consolide, né, uma nova política pública reconfigurada, mais de continuidade ao combate à pobreza. Para além desses desafios que o presidente Lula vai enfrentar, né, do combate à fome, à pobreza, e também esses outros descasos que o governo Bolsonaro deixou, quais outros desafios Lula tem pela frente, né, como saúde, educação, né? O que é que a gente pode esperar? Primeiro, é lidar com a gestão fiscal, né? Essa é uma demanda não só do mercado financeiro, mas passa a ser uma demanda importante, né, que o governo precisa pensar na gestão fiscal para que dê segurança e gere confiança, né, sobretudo para os líderes empresariais e para o setor econômico, né, do país. Penso que tem outro desafio posto, que é a infraestrutura. O país está sucateado. Assim, se a gente pensar, por exemplo, aqui no meu estado, na Bahia, assim, você tem problemas que envolvem as rodovias federais, sabe? A manutenção das rodovias federais. Então, essa é uma demanda que, de fato, vai ser colocada por esse novo governo, né? Pensando na infraestrutura de uma maneira geral, não só a rodoviária, tá? Mas pensando, inclusive, nas obras paralisadas. A gente tem uma situação na educação que é grave, né? Que praticamente é o desmonte de algumas políticas públicas de avaliação, né, do sistema educacional brasileiro. Então, eu penso que novos programas terão que ser revistos e estudados. Então, isso gera uma complexidade que também envolve decisões técnicas, né? Não é só um debate meramente político, mas precisam ser operacionalizados de uma outra forma. E, obviamente, que também nós vivemos um colapso das universidades, com o corte de bilhões de reais do orçamento nos últimos anos, e essa é uma demanda fundamental para que a gente faça da universidade também uma política de inclusão e acolhimento, né? A saúde, a gente vai continuar com muita demanda por conta não só da pandemia, mas da necessidade de dar atenção ao povo brasileiro, e isso demanda cooperações interfederativas com estados e municípios. E, para finalizar, nós temos a demanda da segurança pública. É preciso refazer as demandas e as políticas de segurança pública em nível nacional, de diálogo também com estados e municípios, e, por fim, o meio ambiente. A gente agradece a sua participação aqui no Trias do Nordeste, Cláudio. Muito obrigado. Obrigado, Rodolfo. Eu agradeço a oportunidade.